Mensagem. Olá, eu sou o pastor Kleber Batista, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Bragança Paulista. Nossa igreja ela se encontra na rua José Guilherme, no número 280, no centro de Bragança Paulista. Um ponto de referência bem fácil para você é o Colégio das Madres. Nossa igreja é bem aqui em frente ao Colégio das Madres. Você está convidado a um dia a conhecer, participar dos nossos cultos aos domingos, de manhã às 10 horas da manhã e à noite às 19h30. Tá? Em especial, no sábado, dia 25, nós teremos um encontro de jovens aqui, às 19h30. Sábado, dia 25 desse mês, faça a diferença, você está convidado. Eu queria abrir a minha Bíblia, e se você puder abrir a sua Bíblia, você que está aí, no Salmo de número 73, eu vou ler alguns versículos desse Salmo, e a gente vai pensar um pouquinho naquilo que o Salmo diz. Salmo 73, diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Nós estamos vivendo um período de turbulência, na humanidade, aí, a crise mundial. E as pessoas se preocupam muito, com tudo o que está acontecendo. Mas aqui, neste salmo, nós encontramos um homem em crise com seu Deus. E algumas coisas têm machucado o coração dele, a gente vai ver nesse salmo o que a gente pode responder a esta crise que este homem está passando. O salmista não é o primeiro. Ao longo da história da igreja, muitas pessoas tiveram crise com Deus, com sua fé. Talvez você também esteja nessa crise. E se a gente olhar para o salmo, a gente vai ver quais são as dificuldades que esse homem está encontrando. Por que ele está em crise? E aí, se você for ver, primeira coisa, ele está em crise porque os ímpios prosperam. Versículo 3. Ele também está em crise porque os ímpios não ficam doentes. Versículo 4. Porque eles não passam por tribulações, porque eles são soberbos e violentos, eles dão vazão à carnalidade, eles se dão bem às custas dos outros, e eles se orgulham disso, eles zombam de Deus, e eles são admirados pelos outros. E aí ele diz assim, no verso 13, enquanto isso, o que me cabe é sofrimento. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Então a gente percebe que esse salmista realmente está em crise. E é interessante que a palavra crise na língua chinesa, ela é 2 ideogramas. E ela um ideograma significa perigo e o outro significa oportunidade. Então nós estamos diante de um salmo onde um salmista está em crise com seu Deus, mas ele está diante de um perigo realmente, porque ele está quase desvalando os seus pés, mas ele pode estar diante de uma grande oportunidade de rever o seu conceito a respeito de Deus e de aprender um pouquinho mais sobre esse Deus maravilhoso. E era isso que eu queria falar para você, e era isso que eu queria que você prestasse atenção. Então você está aí ouvindo essa palavra, você pode estar diante de uma crise ou diante de um abismo, mas você também pode estar diante de uma oportunidade de Deus para a sua vida, tá bom? Então, como que a gente pode responder e como que esse salmista, então, encontra a resposta no seu Deus diante de todas essas dificuldades, diante de ver que o ímpio prospera enquanto que o justo passa por dificuldades? A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: você precisa ampliar a sua visão de mundo para que você possa entender um pouquinho mais a respeito de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: você não pode olhar a vida somente para o momento que você está passando, mas você tem que olhar para a vida como um todo. Então, o versículo 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Ou seja, o salmista começa afirmando que Deus é bom, e ele sabe que Deus é bom. Depois ele coloca a sua queixa, mas ele sabe que Deus é bom. E por que ele sabe que Deus é bom? Porque quando ele olha para a história da vida dele, quando ele olha para a história do povo dele, ele sabe que Deus já fez muitas coisas por ele. Acontece que ele estava focado só naquele momento específico. E aí ele reduziu Deus a uma pequena parte da sua vida.
Mas se ele olhasse para a vida dele como um todo, ele perceberia que Deus era bom para com ele e para com Israel, com o seu povo. Deus foi bom quando livrou o povo do Egito. Deus foi bom quando abriu o Mar Vermelho. Deus foi bom quando mandou a sua providência no deserto. Ele sabe disso. E ele aprendeu isso desde pequeno. Então, se você reduzir a sua vida só àquele momento de dificuldade, talvez você não vai enxergar a bondade de Deus. Então, amplie a sua visão de mundo, a sua visão da vida e veja a vida como um todo. Deus é bom para com Israel. E o versículo 15, ele diz assim, olha, se eu tivesse continuado nessas palavras, insistido nisso, eu teria traído todas as gerações dos filhos de Deus. Ou seja, eu teria parado de pensar naquilo que Deus fez para todos os filhos dele. Então, Deus é bom sim para com Israel. Uma outra coisa que você precisa entender é, além de ampliar a sua visão de mundo, você precisa começar a enxergar além do que se vê. O versículo 17 do Salmo diz o seguinte, o versículo 17 do Salmo diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, o cristão não vive somente daquilo que ele vê, mas ele precisa enxergar além do que se pode ver. É uma visão do futuro, é uma visão daquilo que Deus vai fazer. Ou seja, nós não estamos limitados somente a esse plano, somente aquilo que nós podemos ver, somente aquilo que nós podemos tocar. Mas Deus, Ele está estabelecendo o seu reino. E aí nós precisamos estar com essa expectativa daquilo que virá. E os ímpios, né, como diz o versículo 17, entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. E Deus os põe em lugares escorregadios. Você precisa enxergar além do que se vê, não somente a esse plano. E a terceira coisa que eu queria que você entendesse é você precisa reconhecer que você errou, né, como diz o salmista, e viver na dependência de Deus. O versículo 22 do Salmo diz o seguinte, eu estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional a tua presença. Ou seja, o salmista sabe que ele falou muita bobagem. Ele sabe que ele pensou coisas de Deus que não é verdade a respeito de Deus. E é por isso então que ele reconhece que ele errou e ele se entrega à dependência de Deus. Então ele começa dizendo assim, a partir do versículo 23. Todavia eu sempre estou contigo e tu seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Ou seja, ele se entrega à dependência de Deus. Ele sabe que não há nada, não há coisa alguma que seja tão valiosa quanto a presença de Deus na vida dele. Então, se você está numa crise com Deus, porque você olha para um momento da sua vida e vê a dificuldade, amplie a visão e perceba o quanto Deus já fez por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua história. Comece a enxergar além do que se vê, comece a olhar pelos olhos da fé, ou seja, Deus está estabelecendo o seu reino. Isso aqui não é o tudo vai muito mais além. E terceiro, reconheça que isso é uma falha do ser humano, né, em querer questionar, mas se entregue à dependência de Deus como o salmista fez. Não há nada melhor do que a presença de Deus na nossa vida. E isso é o mais importante. Então, você precisa sempre se perguntar, o que é o conceito de ser abençoado? Ser abençoado é desfrutar da companhia de Deus, é desfrutar da segurança dEle, do cuidado dEle. É ao contrário do ímpio, não é viver como você acha que deve ser, mas viver segundo a palavra de Deus. O que nos basta é a presença dEle. E aí a gente anuncia essa verdade aos outros também. Eu queria que você pudesse entender essa palavra de Deus para o seu coração. E que se você está em crise, isso pode ser um abismo, mas também pode ser uma oportunidade para você rever os seus conceitos a respeito de Deus, se entregar a Ele e viver na dependência dEle. Amém? Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa abençoar o seu coração, que você possa se entregar a esse Deus maravilhoso. Bom, então, com isso tudo que a gente ouviu, eu queria orar por você, pela sua família, pela sua casa, para que Deus possa iluminar a sua mente, esclarecer o seu coração, que você possa reconhecer a bondade dEle na sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e realmente às vezes estamos em crise, isso pode ser um abismo, mas isso pode ser uma oportunidade para a gente poder rever tudo aquilo que na verdade o Senhor já fez, o Senhor
está fazendo e o Senhor fará por nós. Abençoa a vida deste querido que está ouvindo esta palavra, para que ele possa entender isso, Senhor, e para que ele possa, de uma vez por todas, se entregar nas Tuas mãos e desfrutar da Sua companhia. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Abençoa estes corações, que eles possam ser iluminados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.